Próximo assunto. Ah, faltou aqui a Alpine também, é verdade, é verdade. Deixa eu trazer aqui a imagem da Alpine. A Alpine faz grandes mudanças com seu novo carro para caçar os 3 primeiros. Esse é o assunto que eu trago agora para você, bastante interessante. Olha só, tá aí o carro da Alpine. A Alpine foi a última equipe a revelar seu carro 2023, o A523, e isso marca uma enorme mudança de filosofia em relação à máquina do ano passado. São mudanças bastante significativas. O técnico especializado Mark Hughes descompacta as mudanças do novo carro da equipe do pelotão intermediário, já que eles pretendem estar entre os 3 primeiros. Olha só. A equipe traz uma nova asa dianteira e um nariz mais largo para sua nova suspensão traseira de haste de pressão. Metas aerodinâmicas e de pesos agressivas foram cumpridas e o carro está realmente abaixo do limite de peso, permitindo que ele coloque lastro para atender às demandas dos circuitos individuais. Uma nova asa dianteira pende de um novo nariz mais largo e plano. A aba inferior da asa está agora presa ao nariz em vez de pendurada nele. O diretor técnico Matt Harmon diz que a nova estrutura do nariz dá mais liberdade para fazer alterações nos elementos da asa dianteira, novamente dando mais capacidade de ajuste e configuração. Deixa eu colocar a imagem do bico aí para você poder verificar. Tá aí a imagem. A suspensão dianteira mantém o layout anterior da haste de pressão, mas a geometria foi alterada para incorporar maior resistência ao mergulho sob frenagem. Isso é para o bem da plataforma aerodinâmica, que é mais importante do que nunca com esta geração de carro de efeito solo, porque a atitude do carro pode determinar qual proporção do ar que entra e passa sobre o corpo e sobre o assoalho. Se essa proporção mudar demais durante a frenagem na curva, a traseira pode ficar instável. E ninguém gosta disso, né? Isso é o oposto do que é desejado, que é uma traseira estável em curva. Este é um grande foco de esforço para todas as equipes sob este conjunto de regulamentos. Já vai comentando aí, será que a Alpine pode ser um bicho-papão nessa temporada? A mudança de geometria da suspensão dianteira é, na verdade, uma boa pista de como a equipe começou a fazer esses ganhos aerodinâmicos, embora o carro do ano passado tenha se mostrado geralmente bem equilibrado e mais consistente do que seus rivais do meio-campo. Eles não conseguiram combinar isso com o tipo de níveis de downforce alcançados pelas principais equipes. Podemos ver no A523 que há um arranjo totalmente diferente de entradas para os túneis de piso, inferindo um redesenho de toda a área sob o piso e como está funcionando essa parte vital do fluxo de ar. O piso inferior é a parte dominante desta geração de desempenho do carro. O arranjo do radiador e a geometria do side pod que permite são todos amplamente determinados, fazendo com que o piso trabalhe o mais duro e consistentemente possível. Isso vale para as geometrias de suspensão dianteira e traseira também. Tal como acontece com quase todos os carros de 2023, houve uma reatribuição da área do radiador, e neste caso a Alpine usou isso para alcançar side pods mais estreitos, com uma área de ombro mais volumosa acima. Os topos dos side pods agora apresentam uma trincheira profunda semelhante à Ferrari, canalizando o fluxo de ar para a asa do feixe, impedindo-o de se espalhar pelos lados do cockpit, mantendo este fluxo altamente energizado e também ajudando a limpar as áreas de saída do radiador. O piso muito rígido e a carroceria larga do carro do ano passado mantiveram a tonalidade aerodinâmica à distância, alcançando um bom nível de controle por meio de alturas de pilotagem dianteiras e traseiras.
com o melhor controle da plataforma aerodinâmica que eles sentem que alcançaram e talvez auxiliados por esse novo arranjo de nariz e asa, eles estão confiantes o suficiente para se afastar do amplo sidepod. A traseira do carro foi completamente remodelada, com uma mudança de pull rod para a ativação push rod para a suspensão. Matt Harmon diz que isso permitiu uma instalação mais simples e leve. A colocação inferior dos balancinhos da suspensão com um layout de haste de pressão é provavelmente parcialmente responsável pela forma como a carroceria desce mais baixo em relação ao eixo traseiro do que antes. Atualizações de confiabilidade para a unidade de potência e uma redução na temperatura do plenum de entrada do turbo também prometem algum ganho de desempenho. Tá aí os detalhes e tá aí a promessa da Alpine. Repita a pergunta, será que ela pode ser o bicho-papão 2023? Já pensou se dá uma mudada realmente grande nos ponteiros? Claro que muita coisa não muda, né? Red Bull, Ferrari, Mercedes dificilmente não estarão no topo, né? Mas quem sabe podemos ter outras equipes brigando também. A Haas, que já falamos, a própria Alpine, né? São várias mudanças que eles trouxeram. Vamos ao chat, você que participa aqui desta nossa live, eu sou muito grato com isso. A Comotora Brasil escreveu: espero ver quando o Gasly e o Ocon vão querer se estapear por posição. As brigas internas sempre são bonitas de se verificar. Próximo assunto, falar um pouquinho da apresentação das equipes. Mais uma que apresentou, algumas nós já tratamos aqui em outros vídeos, né? A Haas não havíamos falado, e a Haas apresenta pintura modernizada que reflete o novo patrocinador principal. Que bonita essa pintura da Haas, hein? Olha só. Vai comentando aí o que você acha da pintura dos carros que já foram todos apresentados, hein? Olha só que coisa linda o carro da Haas. Fantástico, né? Fantástico aí o carro da própria... Deixa eu botar o crédito aqui, né? A Haas então revelou a pintura do seu VF23 com motor Ferrari em renderizações digitais do carro, que mostraram a escala da presença do novo patrocinador principal, MoneyGram. O logotipo da MoneyGram aparecerá na asa dianteira, logo atrás das rodas dianteiras e também em ambos os lados da tampa do motor. E o novo esquema de cores vermelho, preto e branco é uma extensão da marca MoneyGram. Vários dos patrocinadores que a Haas atraiu durante a temporada 2022 agora também têm uma presença maior no carro. A revelação da pintura também destacou a perda da One and One, um patrocinador que apoiou pessoalmente o ex-piloto da equipe, o Mick Schumacher. A Haas, que está indo para sua 8ª temporada na Fórmula 1, revelará o verdadeiro VF23 mais perto do início da temporada. Os testes devem começar no Bahrein, como já falamos, depois de amanhã, né? Kevin Magnussen está indo para sua 6ª temporada na equipe. Ele é acompanhado por Nico Hülkenberg, que faz um retorno em tempo integral à Fórmula 1, depois de anteriormente ser o piloto reserva da Aston Martin. O piloto do Campeonato Mundial de Endurance, Pietro Fittipaldi, continuará a ser piloto reserva da Haas. Abre aspas, é emocionante ver nossa primeira pintura revelada junto com MoneyGram Haas F1 Team. Palavras do presidente da equipe, o Gene Haas. Entramos em uma nova temporada impulsionada por algumas fortes atuações da equipe do ano passado. O objetivo para a temporada 2023 é naturalmente fazer isso de forma mais consistente, e com Kevin e Nico, certamente acredito que temos um piloto experiente, mais do que capaz de entregar esses pontos em um domingo. Deixa eu colocar aqui as fotos, mais fotos da Haas, para você acompanhar.
Tá aí. Bonitona, né? Pretona. Tem mais uma foto aqui. Lembrando que essas fotos estão todas no nosso site, né? Acesse lá, informatudo.com.br. Esse aqui é o nosso site. Tudo que eu falo aqui está no site. Você pode acompanhar lá, acesse diariamente, que todo dia tem informação por lá. Dando sequência, falar para encerrar aqui o assunto Haas. A Haas é a primeira equipe a sediar um evento de lançamento 2023. Abre aspas. Eu, obviamente, compartilho o entusiasmo de todos em torno da revelação, até porque é um ponto de verificação no calendário da pré-temporada, o que significa que estamos mais um passo perto de fazer a coisa que realmente queremos fazer. E isso é correr. Palavras do Guenther Steiner, chefe da equipe. E ele encerra dizendo: eu gosto da pintura, é sem dúvida um visual mais elevado e modernizado, o que é adequado à medida que avançamos para uma nova era ao lado da MoneyGram como nosso parceiro de título. É uma temporada emocionante, será uma temporada emocionante do ano para a Fórmula 1 e é ótimo que sejamos os primeiros a mostrar nossa pintura, mas nossa atenção está firmemente em colocar o VF23 na pista e nos preparar para a próxima temporada. Nós realmente temos algo para construir após as performances do ano passado. Toda a organização tem trabalhado duro para chegar a este ponto e, obviamente, em Kevin e Nico temos dois talentos comprovados de pontuação presos atrás do volante. Mal posso esperar para começar, disse ele então, né? O VF23 fará sua primeira aparição na pista em uma corrida em Shakedown em Silverstone em 11 de fevereiro. Não foi confirmado quem estará ao volante nos primeiros quilômetros da via. Vai comentando aí já, comente aí o que você achou dessa pintura aí, né? Fantástica cor realmente, eu achei muito bonita. Comente aí, deixe seu comentário na descrição. Apesar que o que vale mesmo é o desempenho do carro, né? A Haas foi muito bem no passado, né? Será que teremos novamente, agora em 2023, um bom desempenho por parte da Haas? Só o tempo dirá, né? Como a Tora Brasil comenta por aqui, Haas, vascaíno e Alfa Romeo flamenguista vai ser lindo de ver. É verdade, lembra o Vasco da Gama, né? Bem lembrado aí pelo Kumatora Brasil. Valeu, hein? Obrigado pela sua participação aqui no canal. Vamos seguindo, vamos juntar já as outras equipes que eu tenho aqui. Tem mais equipe que já apresentou também. Por último, os seus carros, né, da F1. Deixa eu ver quem tá por aqui. A Ferrari, né? Ferrari que foi a única que colocou o carro na pista, de verdade. Deixa eu pegar aqui a imagem. Ferrari. O novo chefe de equipe, Fred Vasseur, além dos membros da equipe, o vice-presidente Piero Ferrari e o CEO Benedetto Vigna, estiveram presentes na base da Ferrari lá em Maranello para assistir e ouvir a unidade de potência da Ferrari 2023. O W6 híbrido funcionou por quase 2 minutos antes que a equipe continuasse o trabalho no carro, com o número do projeto 675, que foi lançado, né, em 14 de fevereiro, lá em Maranello. Deixa eu colocar aqui o ronco do motor para você, né? Você que não ouviu, você que perdeu. Deixa eu tirar aqui nossa trilha. Vamos colocar aqui o som do motor para você poder ouvir. Vou pegar aqui o nosso site. Esse Twitter está aqui no site. Vamos lá.
Aí o ronco da Ferrari, deixa eu repetir aqui, deu uma travadinha. Não, no Twitter mesmo. Motor V10, né, meus amigos? Mas com certeza é música para os nossos ouvidos. Fantástico! Vamos seguindo por aqui. E trazer o próximo assunto ainda relacionado. A Williams também revela sua pintura 2023. Deixa eu colocar a imagem aqui na tela. A Williams também revelou seu carro, também bonitaço, né? O Williams revela a pintura de 2023 antes da apresentação do FW45. Tem uma cerimônia especial de inauguração na sede da empresa em Grove, no Reino Unido. A Williams revelou seu novo visual na presença da renomada formação de pilotos do novato americano Logan Sargent e do piloto Alex Albon, com a equipe também anunciando a empresa de petróleo Gulf como novo patrocinador, juntamente com vários novos parceiros. A equipe entra em 2023 não apenas com um piloto novato para dormir, mas também como um chefe de equipe novato, com James Vowles deixando seu papel como diretor de estratégia automobilística da Mercedes para assumir então as rédeas da Williams após a saída do Jos Capito e do diretor técnico FX de Mason durante o inverno. E Vowles está programado para começar a trabalhar em Grove 3 dias antes dos pilotos começarem os testes de pré-temporada. Isso ontem, né, dia 20 de fevereiro, que os testes são agora daqui a 2 dias, né, lá no Circuito Internacional do Bahrein. Com o Williams FW45 físico pronto para chegar à pista em Shakedown, em Silverstone, e já foi então apresentado lá em 13 de fevereiro, a equipe confirmou que aproveitou a oportunidade para evoluir fortemente o conceito de sidepod no novo carro, graças à otimização do layout de resfriamento da unidade de potência. A Williams continua com a unidade de potência da Mercedes pela 10ª temporada consecutiva. Já vou colocar a imagem real do carro aí. A equipe também prometeu que o FW45 seria mais aerodinamicamente eficiente do que seu antecessor, o FW44, com modificações no layout da suspensão dianteira e grandes superfícies aerodinâmicas externas também incorporadas ao design da nova máquina. Albon, um dos destaques de 2022 em sua primeira temporada com a Williams, disse o seguinte, abre aspas, a equipe trabalhou muito duro no ano passado e durante o inverno para abordar algumas áreas-chave em nosso carro, colocando o trabalho para tentar maximizar o que obtemos do carro para 2023. Então estou ansioso para ver o que o FW45 pode fazer. Também damos as boas-vindas a novos parceiros para a equipe este ano. Por isso é ótimo tê-los a bordo, fecha aspas. O piloto norte-americano Sargent, que foi acelerado para o segundo lugar da Williams, depois de uma impressionante campanha de estreia na Fórmula 2 no ano passado, e que está pronto para ser o primeiro americano a competir na Fórmula 1 desde Alexander Rossi em 2015, disse o seguinte, abre aspas, estou realmente animado para a temporada começar, depois de que, para mim, parece um longo inverno. Estou super motivado e temos trabalhado muito. O carro está incrível e mostra o enorme esforço que a equipe colocou na entre-safra. Então, estou ansioso para começar em Silverstone antes de ir para o Bahrein, fecha aspas. E o presidente do conselho da Williams Racing, Matheus Sevej, é isso? Acrescentou o seguinte, dizendo, à medida que a Williams Racing continua sua transformação, estamos orgulhosos de revelar a pintura deste ano. Estamos empolgados com o carro deste ano e não posso agradecer a toda a equipe em Grove o suficiente para seu trabalho duro, para se preparar para a temporada. Outra coisa também boa é que não vai ter o Latifi, né? O Latifi não vai estar presente mais na equipe. Ele diz o seguinte, abre aspas, estou muito feliz
em dar as boas-vindas a parceiros novos e existentes em nossa jornada, como o nosso novo chefe de equipe, James Vols, se juntando a nós no final deste mês, bem como nossa empolgante dupla de pilotos, Alex e Logan. A Williams Racing dará tudo de si em 2023, fecha aspas. Nesse momento da apresentação, claro, todo mundo confiante, né? Mas a Williams sabemos das limitações dela, né? Mas enfim, confiança, acreditar é o primeiro passo, né? Albon e Sargent estão prontos para sacudir o FW45 em Silverstone em 13 de fevereiro, sob o olhar atento do embaixador da Williams e campeão mundial 2009, o Jason Button, antes da equipe partir para o Bahrein para os testes que acontecem a partir de depois de amanhã, de 23 a 25 de fevereiro, e claro, com cobertura aqui no nosso site e nosso canal. Vou colocar umas imagens da Williams aqui para você, no próprio Twitter da Williams. Sign up for exclusive giveaways and experiences, such as virtual meet and greets, Q&A sessions, and autographed items. Tá, então a Williams pra você. Deixa eu pegar as fotos, se tiver foto atualizada aqui no Twitter, deve ter. Deixa eu encontrar aqui se deve ter foto no Twitter da... Aqui algumas imagens, vamos lá. Tá aí a Williams pra você. Aí os pilotos. Carro na pista. Um videozinho aí, vamos ver. Opa. I know you've been... Opa, sem música eu vou perder aqui o... Vou tomar strike do YouTube, né? Tirar o áudio aqui, senão vai dar strike por causa da música. Tá aí a imagem do carro pra você ligado ao vivo aqui no canal Esporte Total. Hoje tá travando o Twitter aí. Não é minha internet não, até porque estamos no ar, né? É o Twitter aí que tá meio travado. Vamos ver o que mais tem aqui. Imagens do carro. Aí algumas imagens então da Williams. E seguindo e já encerrando o assunto apresentações, vou trazer também a Mercedes, né? Mercedes que também... Deixa eu colocar aqui a imagem relacionada. Bonito é o Williams, né? Com certeza. Vou pegar aqui a imagem da Mercedes. Vai deixando o like, vai comentando aí, vai se inscrevendo no canal, aciona o sininho. Clique em todas as notificações. Ah, tem a Ferrari também, né? Depois eu trago a Ferrari. Vamos falar aqui da Mercedes. Antes do nosso chat. Você que está participando, cuide aí seu comentário, vai comentando aí. Enriqueça a nossa live. Vou colocar aqui o chat. Comatora Brasil participando conosco. Mesmo tendo a Gulf, a Williams ainda não consegue verba para chegar no teto. Gulf enfeita muito mais o carro da McLaren do que o da Williams. E aí com certeza, né? Cada pedacinho de patrocinador tem um contrato, né? O tamanho do logo, enfim, quanto a empresa que quer também investir, né? Nem todo mundo quer investir numa Williams, por exemplo, porque costuma andar no fim do grid, enfim, né? Tem essa questão aí também. Vamos lá falar da McLaren, ou melhor, McLaren não, Mercedes, está aí na tela para você. Mercedes volta ao preto com o novo W14, que legal isso, né? Ficou bonitaço esse pretão aí, já que o prata não deu certo no ano passado, né? A Mercedes então se tornou a penúltima equipe de Fórmula 1 a lançar a sua temporada 2023, ao tirar as capas do W14, ostentando uma pintura totalmente preta em uma apresentação especial ao vivo de Silverstone na manhã de quarta-feira, logo após a Ferrari, né, que apresentou
na terça-feira. E com o carro, claro, a equipe espera voltar aos títulos e glórias após uma temporada montanha-russa em 2022. A cor preta já foi usada em 2020 e 2021 em um apoio a Lewis Hamilton em suas causas humanitárias. E o motivo do retorno, segundo o chefe Toto Wolff, acredite se quiser, é com relação ao peso do carro. O peso do carro é o motivo dessa cor aí que você vê aí na tela, né? Cor realmente muito bonita do pretão da Mercedes. Vamos lá então, dando sequência, pegar as palavras aqui do Toto Wolff sobre essa questão da cor. Ele disse, abre aspas, estávamos acima do peso no ano passado. Este ano tentamos descobrir onde podemos espremer cada grama. Então agora a história se repete. Você verá que o carro tem alguns pedaços de carbono bruto, juntamente com alguns que são pintados de preto fosco. Fecha aspas, né? E com relação à cor, Toto disse que não há nenhum problema, pois, segundo ele, o preto já está no DNA da equipe. A questão do peso remonta à história. Parte do mito das lendárias flechas de prata do período pré-guerra, né, é que elas rasparam a pintura dos seus próprios carros de corrida para economizar peso. Isso deu aos carros de grande prêmio na Mercedes sua aparência prateada típica. Abre aspas, isso é uma reminiscência da origem das flechas de prata. Naquela época a Mercedes tinha um carro branco que era muito pesado, então eles removeram a pintura e levaram a vitória com o alumínio prateado. Adotamos uma abordagem semelhante, fecha aspas, explica Toto Wolff. E o mito das flechas de prata foi revivido nos anos 50. Em 1954 a 55, dominaram junto com Juan Manuel Fangio e se tornaram campeões mundiais. Até naquela época, para ver, né? Raspar a pintura muda o peso do carro e, segundo eles, então, deu resultado naquela época com o multicampeão Juan Manuel Fangio. Abre aspas, em termos de design, estamos comprometidos em pintar o carro em carbono fosco para economizar peso. E a história então se repete, só que neste ano é carbono moderno e não alumínio, e é preto. Também sabemos por que tivemos um carro preto há 2 anos, simplesmente aconteceu e é maravilhoso. Entusiasma-se o Wolff no lançamento. Vamos ver aqui o carro, né? Deixa eu colocar a imagem na tela para você. O Mercedão para você se vislumbrar. Já encerrando esse assunto, devido à falta de pintura prateada, a Mercedes pode economizar então peso no W14, especialmente no chassis. No ano anterior o peso mínimo era 798 kg, mas muitos carros da nova geração lutavam contra o excesso de peso. Uma redução no limite para 796 kg foi inicialmente considerada, mas foi rejeitada novamente.
Além disso, a Mercedes vem trabalhando em muitas áreas do seu carro de Fórmula 1, incluindo a geometria da suspensão dianteira, ajustes no sistema de arrefecimento e aerodinâmica refinada. De acordo com o diretor de tecnologia Mick Elliott, isso também era necessário, abre aspas. Fizemos todas as coisas que queríamos fazer com o W13 no ano passado, mas não pudemos fazer por causa de restrições de recursos ou porque tivemos que nos concentrar em outros problemas. Em 2022, a Mercedes lutou contra um boto mais do que qualquer outra equipe. No entanto, o conceito de pod zero não foi abandonado. Tá, então para você vai ter que mudar o apelido, será, dos flechas de prata? Agora é flecha negra, né? Não sei, o carro do ano passado era meio feio, né? Achei muito feio aquela... Não a cor, mas o carro em si. Então essa mudança, às vezes mudar a cor aí dá aquela mudada na motivação também da equipe. Próximo assunto, falar da Ferrari. Deixa eu colocar aqui na tela. Ferrari é Ferrari, né? Sempre tem muitos apaixonados pelo mundo todo. Tem nosso chat também. Participação no chat. Alô, Comotora Brasil. Daqui a pouco os carros ficarão depenados de tinta. A Fórmula 1, cada detalhe para ver a importância, né? Cada detalhe é muito importante. Até umas graminhas de peso na tinta. Claro que talvez não dê diferença, né? Mas pelo sim ou pelo não, eles preferem com certeza botar a tinta aquela que vá dar melhor resultado e não pior, né? Com toda a certeza. Então vamos fechar aqui a parte dos carros, a apresentação, falando da equipe Ferrari. Ferrari apresenta o novo carro de Fórmula 1. Os vermelhos apresentaram nesta terça-feira da semana passada, o seu carro 2023 para a temporada que está se avizinhando, né? O SF23. O carro, claro, tem a tradicional cor, mas traz alguns itens a mais em preto, como na asa dianteira e traseira. Em termos de design, o carro é um desenvolvimento adicional do ano anterior, com a caixa lateral amassada no topo, mas também o undercut é típico da atual geração da Fórmula 1. Embora o design revisado da asa dianteira tenha inevitavelmente atraído muita atenção, Enrico Cardile, chefe de chassis da Ferrari, diz que a suspensão foi alterada tanto por razões aerodinâmicas quanto para fornecer uma gama mais ampla de opções de ajuste nos fins de semana de corrida. Com relação à aerodinâmica, Enrico disse que a Ferrari tinha dois objetivos: aumentar o downforce vertical e compensar a perda causada pelas novas regras, alcançando as características de equilíbrio que foram propostas. No caso da suspensão, foi completamente redesenhada, por um lado para ajudar os aerodinamistas a alcançar os resultados desejados e por outro lado para aumentar as possibilidades de ajuste do carro na pista. O chefe de chassis da Ferrari também disse que a restrição orçamentária, sem dúvida, teve um impacto no desempenho do carro. Disse que tiveram que decidir onde investir, mantendo áreas do carro com valor já agregado no ano passado. Charles Leclerc teve uma boa sensação, diz que notou que o carro se comportou de forma diferente no simulador em Maranello, talvez indicando o impacto das mudanças na suspensão dianteira e na aerodinâmica. Disse que as fraquezas do ano anterior parecem melhoradas nesse novo ano, mas claro que disse também que precisa colocar o carro real na pista para ter a certeza da teoria. E com esse carro, eles devem tentar alcançar o que não conseguiram na temporada anterior, apesar de um bom começo, que é derrotar a Red Bull e se tornar campeão mundial. A Ferrari havia começado bem a nova era da Fórmula 1, né, em 2022. Começou em primeiro, né, vencendo 2 das 3 primeiras corridas com o Charles Leclerc. Porém, inúmeros defeitos, como em Barcelona ou Baku, erros táticos, como em Mônaco ou Silverstone, ou simplesmente erros de condução, como em Imola e lá em Le Castellet, jogaram as chances de Leclerc fora. Já Charles Leclerc sequer começou bem a temporada.
tudo isso teve consequências. Mattia Binotto, né, deixou a escuderia, sendo substituído por Frederic Vasseur, vindo da Alfa Romeo. E o esforço dos tifosi é grande para voltar ao título. Há mais de 15 anos foi Kimi Raikkonen que se tornou o último campeão mundial da Ferrari, lá em 2007. Fernando Alonso, Sebastian Vettel, Charles Leclerc têm lutado para conseguir, mas ainda não conseguiram alcançar o objetivo. E a Ferrari não só apresentou o carro, mas também colocou ele na pista. E eu vou colocar aqui o vídeo agora para você. Sem dúvida, a Ferrari é a marca que tem mais apaixonados pelo mundo todo, né? Vamos assistir aí. Deixa eu colocar o som para você poder curtir o ronco do motor Ferrari. A galera não poupa, né? Tem gente brincando na internet que a Red Bull faz essa volta aí mais ligeira. Um segundo mais rápido. Esquece, saberemos quem vai comandar. Percival, how is the car? You like it? Hello, mate. Can I do one more lap? No. Box. It's my turn. Yeah. It feels good. I think we are starting well because I'm pretty sure we are the fastest on track, so that's a good sign already. But everything feels good, man. You're P1 for the moment. P1, baby. Tá aí, não sei se captou aí meu áudio, mas já tem gente brincando nos comentários, né, que a Red Bull faz essa volta aí um segundo mais rápido. A galera não perdoa, né? Papos de internet, tá aí pra você então a imagem da Ferrari. Tem chat, vamos ver quem tá conversando conosco, a Locomotora Brasil, enquanto a Ferrari já mostra seu carro em pista, a RBR, a Red Bull, ainda se mantém em pleno silêncio. A Red Bull, franca favorita, né? Segue em silêncio. Será que teremos? Vai comentando aí, comenta duas coisas. Deixe seu comentário. Qual é o carro mais bonito? Mercedes, Ferrari, Red Bull e outra. Qual é o carro que vai dominar 2023? Será que será novamente a Red Bull? Só o tempo dirá, né? Só o tempo dirá. Vamos seguindo. Próximo, já chegando quase ao final da live. Deixa eu ver qual é o próximo assunto. Próximo assunto para você que tá ligado, falar do Valtteri Bottas novamente. Trazer aqui a imagem relacionada.